de você simplesmente combinar uma coisa com o professor, seja um prazo, seja uma forma de fazer, e ele não cumpriu? Pois é isso que a gente vai falar hoje aqui. Quem foi errado, como resolver, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo. Eu sou a Maria Carolina e aqui na Midas a gente trabalha, em prol de te tornar uma coordenadora segura e organizada. E a ideia aqui é trazer segurança para que você consiga atuar nesses momentos que seu professor não cumpre o combinado. Já aconteceu aí com vocês? O pessoal tá entrando? Tudo bem, pessoal? Nossa live de hoje seria no YouTube, Mas como a Marcela está lá com os nossos líderes ouro, lá na nossa mentoria sobre a agenda, que foi um bônus, para quem entrou nessa turma, então a gente resolveu falar assim, vamos fazer uma live aqui no YouTube, no Instagram pro pessoal. Então, bora lá. Comentem aqui pra mim, quem tá aqui, se meu som tá bom, como que tá funcionando. Vamos falar a verdade. Quem aqui nunca, já aconteceu comigo, E eu vou contar o meu caso aqui pra vocês, como que aconteceu e como que a gente resolveu. Mas uma das coisas que já acontece muito é a gente combinar alguma coisa com o professor e simplesmente ele não cumpriu o combinado, o prazo, a ação que deveria ter sido feita. Então, assim, e aí você pensa assim, o que eu fiz de errado, Mas hoje eu vou te mostrar como lidar com essa situação com segurança e saber o que fazer e como a gente aprende com isso, tá? Então, bora lá, vamos começar. Já confirmaram que o meu som tá bom, então show! E eu sei que é muito chato, porque já aconteceu comigo, de você combinar coisas com professores e eles não cumprirem. Seja uma data, seja uma ação, seja um planejamento, independente. Ou simplesmente ele muda tudo. Você combinou A, ele faz B. É horrível, não é? É uma sensação de, assim, acho que eu tô falando com uma porta. Sabe, dá uma vontade de falar assim, meu Deus, o que eu fiz de errado nessa vida? Não dá essa sensação, tipo assim, o que eu tô fazendo de errado? E muitas vezes, a gente precisa analisar, será que é só você que tá fazendo errado? Ou não, o professor também tá fazendo errado? E antes da gente começar a analisar e pensar sobre isso, lembra sempre de compartilhar aqui, quem você gosta, quem você sabe que é uma coordenadora, que, faz sentido compartilhar, que você já sabe que ela passou por essas situações, que o professor mudou, que o professor não cumpriu o que foi acordado. Clica aqui, nesse aviãozinho, compartilha e me conta aí se você compartilhou. Compartilhei, Carol. Então, a gente precisa pensar o seguinte, tá, meu professor mudou o combinado. Foi meu erro? Foi do professor? Eu e a Marcélia, a gente realmente, dentro dos nossos estudos, a gente realmente acredita que o erro é das duas pessoas. Mas, claro que a cada parte tem que ser responsável pela sua parte, mas que você, como coordenadora, tem um peso maior. Por quê? Porque às vezes, na verdade, a pessoa não entendeu o que você falou. A pessoa simplesmente, ou o cabelo da pessoa, quarta-feira e a pessoa já tá com esse cabelo. Gente, como que vocês ainda me amam? Me falam essa loucura. Mas, voltando, o que eu tava falando. A verdade é que a coordenação, ela precisa ter um olhar a mais para esse tipo de coisa. Você solicitou, você pediu, você fez qualquer coisa com o professor, a sua ação como coordenadora é acompanhar este processo. Mas, Carol, foi uma coisa simples. Eu sei, mas é um negócio simples que desanda, porque você acha que a pessoa tá super ok. E uma das questões é que a gente precisa ter um checklist de que dia que vai verificar isso, porque isso precisa ser verificado, acompanhado. Então, por exemplo, se eu solicitei alguma coisa com o meu professor, agora está falando da Páscoa. Então, eu solicitei que ele fizesse o painel, Vamos colocar assim, eu solicitei que ele fizesse o painel. E aí, simplesmente, na hora que eu fui olhar, uns 2 dias antes, eu tava acompanhando, vendo como é que tava, e aí tava tudo diferente do que a gente tinha acordado. Dá tempo de você voltar e falar assim, não, professor, pera, calma. Mas para isso você tem que estar acompanhando essa pessoa. E a gente tem isso no método. E vale um adendo muito legal aqui, e que eu acho válido, que eu acho que vocês vão gostar. Amanhã, eu e a Marcela tivemos uma conversa, que amanhã a gente vai liberar uma oferta relâmpago do método. Então, amanhã as vagas, para o método vão ser liberadas novamente, mas só vai ficar aberto amanhã.
Então, para quem não conseguiu se inscrever, para quem teve dificuldade, não conseguiu, amanhã as vagas do método vão ser abertas com condições exclusivas, diferentes das que estavam naquela época, porque não é justo com as pessoas que compraram. Mas fiquem ligados que amanhã vai no e-mail, no grupo da Fórmula da Coordenadora Segura e Organizada, se você ainda tá. A gente vai avisar nos stories. Fiquem ligados para não perder a oportunidade, tá? Mas tá bom. Então, a gente tá acompanhando esse processo, a gente tá verificando. E aí, a ideia do acompanhar é muito para você olhar com carinho pro professor e verificar se ele tá com dificuldade, se ele entendeu, se ele precisa de ajuda, se tem algum material faltando, né? Então, é importante que a gente acompanhe esses processos dos nossos professores, correto? Quem concorda comigo, vocês estão muito quietinhas. Pode bombar esse chat aí que eu não gosto de vocês quietinhas. E aí, a realidade é que o professor, muitas vezes, ele não é por maldade. Claro, tem sempre os que fazem com maldade, gente. Lembrem-se disso, tá? Porque não gostou da sua ideia, porque quer que a ideia dele seja aceita, porque, né? Mas existe sim professores que não entendem, que ficaram com vergonha de perguntar de novo, que tem medo de conversar com você, ainda tem aquele receio, né? Então é importante que a gente esteja lá acompanhando para que isso não ocorra, tá? Mas eu fico pensando assim, se o professor, né, não gostou da minha ideia ou não fez, sabe, esse tipo de coisa, por que então a gente não pode dar uma abertura a mais para os professores nessa condição? Então, o que é isso? Por exemplo, a gente está falando do painel, né? O painel que vai ser montado para Páscoa. Teria como eu ter dado uma abertura para o meu professor escolher uma cor, escolher um modelo de painel, alguma coisa que ele se sentisse pertencente, que eu não precisasse só jogar em cima dele o material e falar assim, é isso que você vai seguir? É muito mais fácil, gente, quando a pessoa se sente participante daquele projeto, daquela ação e daquela solicitação. É muito mais fácil que ela cumpra, que ela não mude as coisas na loucura, porque ela fez parte daquilo. Porque ela sabe que ela tem como colocar ela mesma. Então, por exemplo, eu aqui, a Marcela e a Ana Bidas, a gente coloca o nosso jeitinho. Então, a Marcela coloca um pouquinho do jeitinho dela, eu coloco um pouquinho do meu jeitinho. E não tem esses atritos, porque a gente sabe que cada uma tem como contribuir de alguma forma. Então não fica aquela coisa, você vai fazer desse jeito. Isso é um ponto importante, tá? Que a gente inclusive ensina no método. E para quem tá chegando agora, fiquem ligados, porque amanhã vai ser liberada uma oferta relâmpago para entrar no método. Só amanhã, tá? Consegue entrar, amanhã vocês vão saber no e-mail, quem tá cadastrado no e-mail. E a gente vai avisar nos stories direitinho. Mas fiquem ligados que é só amanhã essa oferta para entrar no método, né? Para encerrar as inscrições. Mas a gente falou assim, teve muita gente pedindo, né? Falando, ainda dá pra entrar, então a gente resolveu abrir uma exceção. E aí, a gente fica incomodado às vezes com as mudanças que os professores fazem, né? Às vezes muda mesmo, às vezes muda, gente, é isso, aceita que dói menos. Mas vamos pensar assim, será que essa mudança que ele fez impactou no meu projeto? Será que impactou no meu plano de ação? Será que impactou na forma como que faz? Porque o que acontece? Por mais chato que seja, às vezes o impacto não é tão grande. E aí vamos analisar nas situações. O impacto não é grande. Então não houve esse impacto negativo. Deixa o barco fluir, seu professor. Depois que finalizado a situação, a ação, o projeto, você chama o professor e alinha com ele. Por que você fez dessa maneira? Eu lembro que a gente tinha acordado assim. Aí você vai ter que entender, né, o que aconteceu nesse processo. Mas não impactou, então não fica se estressando. O maior problema é ficar se estressando, se desgastando quando não tem necessidade. E se impactou, gente? E se impactou? Carol, mas mudou tudo. Ela vai ficar totalmente destoante do painel. Todo mundo tá fazendo um painel amarelo, ela vai botar um painel vermelho. Carol, o que eu faço? E aí, você não vai procurar culpados nesse momento. Você vai procurar soluções. Então, você vai analisar como que nós podemos, né? Como que você pode encaixar com a sua equipe e pensar em estratégias para desenvolver, tá? Mas aí você vai fazer, redução de danos. É literalmente isso, reduzir os danos.
Reduzir os danos para que isso não impacte tão negativamente assim no seu projeto, na sua ação, tá? Então você precisa pensar. E aí a grande questão. E se esse impacto negativo só tiver relação com você? Então, por exemplo, a gente tá falando da Páscoa. E aí o professor tinha que ter mandado a música da Páscoa que ele vai ensaiar com as crianças XY. E ele não mandou, mudou tudo, fez maior confusão e isso vai te sobrecarregar. Então, nesse momento, você vai alinhar com seu professor e vai explicar o porquê que ele não pode mudar as coisas assim. E uma coisa importante que é o seguinte, gente. Quando a gente pensa nessas questões dos professores, a gente precisa explicar para eles o porquê aquele acordo tem que ser feito. Então, vou dar um exemplo real que aconteceu comigo. Lembra que eu falei no início que eu ia falar sobre o que aconteceu? Eu estava na coordenação e aí eu tinha que analisar os seminários das minhas professoras. Tá bom? Até aí, show, né? Como diz a menina que eu sigo no podcast, até aí tudo bem, né? E aí, simplesmente, as minhas professoras pararam de entregar. Pararam. Não estavam entregando a data, entregava atrasado, virava uma grande confusão na minha vida. E eu fui ficando muito chateada. E aí eu fui conversar com a Marcélia. A Marcélia falou, não, vamos alinhar isso, vamos chamar as professoras e vamos entender. E aí, nessa reunião, as professoras falaram assim, a que acaba ficando sobrecarregada, a gente não consegue mandar no tempo certo. E aí, nesse momento, a Marcélia explicou para as professoras o porquê que elas tinham que me mandar o planejamento. Porque eu tinha que analisar se desse um problema, se um pai quisesse saber o que estava rolando, se elas ficassem doentes, como é que eu ia colocar alguém no lugar delas, sem saber, sem ter planejamento. E aí eu expliquei, nunca mais elas faltaram pro planejamento, porque elas sabiam o motivo. Então é muito importante que a gente entenda que as pessoas precisam saber também o porquê que elas têm que fazer o combinado. É porque você também tem que cumprir uma data. Então, por exemplo, você passou uma data de um planejamento, de um projeto, que foi a Secretaria de Educação que pediu. E ela deu uma data. Então, olha, tem que cumprir a data de tal forma, porque a gente precisa, né, alinhar e a data tem que ser entregue para eles até tal dia. Então, e lembrar, gente, esse acordo, essas mudanças, por que a gente acompanha antes? Para que não chegue na data final e você fique lá, ver que tudo tá tudo alterado, você não consegue mudar. Então, sempre quando você for acompanhar, você explicou o motivo, você foi acompanhar, então, pensar, por exemplo, a data final de análise de tudo, 2 dias antes do prazo final, para que você consiga ter um tempo hábil, porque se elas entregarem com um dia atrás, ainda dá tempo de ver alguma coisa. O que acontece muito, e eu sei que vocês fazem, temos um projeto de ciências para fazer, eu vou olhar o projeto é na sexta, eu vou olhar na quinta, não é assim? Então, ir acompanhando esse projeto faz com que você faz com que seu professor entenda que ele não, se ele mudar, né? Na verdade, ele faz com que ele entenda que tem que seguir, faz com que ele, se ele tiver dúvida, você consiga acompanhar e ele não precisa ficar mudando, e se mudar, você vai ter tempo hábil para orientá-lo. Eu falo assim, professor, vou te explicar por que a gente não consegue mudar esse painel. Todo mundo já pensou no painel amarelo e eu não consigo que você faça só você. Ou, por exemplo, ela vai te falar que ela fez o painel vermelho porque simplesmente acabou o crepom, acabou o material. Você fala assim, tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou providenciar, não faça no vermelho, eu vou providenciar pra você e aí você monta, combinado? Vou ver até que dia eu consigo te entregar isso. Porque às vezes não é nem culpa da professora em si, é que alguma coisa aconteceu que ela não conseguiu. Às vezes não é maldade, gente, às vezes é alguma coisa que deu errado mesmo. Que não envolve só a engrenagem, só você. Então, isso é importante, tá? E aí, a grande questão eu sei que vocês, né, dá trabalho acompanhar, tá, mas eu sempre falo, ter trabalho para não ter trabalho, né? Então, acompanhar de pequenos passos. Gente, vocês gastam 5 minutos para acompanhar o professor e falar, Pro, deixa eu ver como é que tá o planejamento. Pro, deixa eu ver como é que tá. Você já tá montando os materiais da Páscoa? Como é que tá ficando? Eu quero ver. Porque, gente, as pessoas se importam, as pessoas gostam. Eu não conheço um professor na vida que faça um projeto, alguma coisa, né? Que ela tenha que se engajar, que ela goste de estar fazendo aquilo, que não queira mostrar para os outros. As meninas da minha escola, eu chego assim,
Deixa eu te mostrar o projeto que tá ficando lindo. Então, é uma forma de acompanhar. Eu falo, nossa, tá ficando muito bom. Você já pensou como é que você vai fazer? A gente tinha combinado que vocês iam pintar e fazer assim. Você já pensou como é que vai fazer? Ah, você pensou em fazer que dia? E você vai puxando o fio da meada de forma leve. Não é uma cobrança. Não é pra sair cobrando as pessoas. É acompanhar. Bro, você já conseguiu fazer? Tá dando certo? Você precisa de alguma coisa? Tá faltando algum material? Isso é acompanhar. Não é falar assim, você já fez? Deixa eu ver. Não, deixa eu só ver porque, né? Vai que você faz errado. Não. Já fez? Pronto, precisa de alguma ajuda? Tá faltando alguma coisa? Tem alguma coisa que você precisa que eu solicite? Que eu olhe? Que eu observe? Às vezes acontece. É a mesma coisa. Isso acontece muito em festa junina, né? A coordenadora descobre no final do no final do finalmente, assim, que a dança não tá ensaiada direito, que as crianças não sabem a dança, sabe? Assim, então tem que acompanhar. Essa é a forma que você tem de fazer com que o seu professor não mude as coisas de última hora. Claro, a gente sempre fala, vai ter hora que isso vai rolar. E tá tudo bem, gente. Não é que a vida é assim, nossa, que conto de fadas. Não existe isso. Mas, ainda assim, a gente precisa lembrar isso, tá? E aí, existe uma problemática, né, nessa história inteira de meu professor mudou. Carol, ai, as meninas, acontece demais. Exatamente isso, você acha que eu não sei? Você acha que eu não conheço? Eu conheço vocês. E aí, o que acontece? Uma outra problemática nisso, nem tá aqui, mas eu vou falar com vocês, é que assim, ele mudou, fez, você conseguiu ver só depois, bem na data final, e você engole o sapo, simplesmente engole o sapo, finge demente e segue o baile. E aí isso te atrasa, isso te incomoda, incomoda outras pessoas, outros professores, e aí fica parecendo que você é permissiva, porque você nem alinhou com o professor. Claro, que nem eu disse, não é que na hora você vai, às vezes não vai procurar culpados, mas uma hora você vai ter que sentar e alinhar para entender o que aconteceu. Faltou material? O professor não fez. Gente, tem professor que não faz maldade mesmo. Ah, é porque eu não gostei do jeito que ficou. Então, professora, mas não foi o acordado? Você, né? Vamos olhar como ficou? Deixa eu olhar. Mas você só vai conseguir ter esse tipo de conversa se você fizer isso antes. Se você deixar pra fazer isso o projeto é na sexta, você vai fazer quinta no final do dia, ela vai falar assim, e agora faz o quê? Não tem como mudar. E aí você gera um atrito. E até o que a gente falou na segunda-feira, que eu ensinei como fazer, né? Como solucionar os atritos. Mas, como eu falei nos atritos, e volto a repetir, solicitação, material, projeto, você não fala de boca, tá? Você não dá instruções de boca. Você traz um material escrito. Pro, sei que é muita informação, né? Eu sei que acaba sendo muita informação, Pro. Tudo bem. Ó, vou fazer o seguinte. Eu fiz essas orientações aqui pra se você ficar com dúvida, tiver, né? Você que tá em alguma coisa acontecendo. Aqui eu coloquei as datas que tem que ser entregues e eu vou vir e as datas que eu vou fazer o checklist e olhar como é que tá o projeto pra gente, né, ir vendo e criando forma juntas pra você não ficar se sentindo sozinha. E também aqui tem as cores que a gente escolheu juntas, a forma onde vai ficar o painel, as informações pertinentes, tá bom, Pro? Ah, tá. Essa entrega, tenha um pra assinaturinha, lembra? Ninguém me falou nada. Nunca, não se esqueçam disso, gente. Orientação tem que ser feita com assinatura. Então, você coloca pra pessoa assinar e entrega pra ela. Quando você for fazer o checklist, que é o que eu falei que a gente tem lá no método, o checklist, onde a gente ensina a montar projetos e a ter todo esse material, aí você vai falar com ele, Pro, como a gente tinha acordado, aqui a data era para fazer isso. Nossa, mas Carol, pelo amor de Deus do céu, como é que eu vou? Eu tenho 50 projetos na minha escola, como é que eu vou acompanhar todos? Aí entra o grande pulo que eu vou dar, é uma coisa que a gente ensina no método, mas eu vou falar aqui com vocês. Muitas das vezes, não vai ser você que vai ser o responsável por aquele projeto. Você denomina um professor que é responsável por aquele projeto. E ele passa com todo mundo e te passa só. A professora X falou que tá faltando crepom, tá? Ó, a professora tal já tá ok.
A professora Y, ela falou que não conseguiu fazer porque ela não tá com tempo, porque pegaram a aula extra dela. Ah, então tá, então peraí, ó. Então tem que conferir a aula extra, porque ela não teve tempo. Ah, tá, tem que providenciar crepom pra professora. Tá, então não é você, a pessoa só vai te passar o que tá faltando, como é que tá o andamento. Mas lembrando, essa pessoa também tem que ser orientada a como falar, a como cobrar, né? Cobrar, entre aspas, acompanhar esse projeto. Teve um projeto que eu fiz, foi antes do Covid estourar. Foi muito triste até pra mim, porque assim, o projeto ficou perfeito. Era um projeto Dia da Mulher. Dia das Mulheres, e aí os alunos iam fazer com várias mulheres históricas. Eu escolhi algumas mulheres, e aí eu dei umas opções, os professores me ajudaram, e tinha um professor que acompanhava, então ele era o responsável por todos. Gente, o projeto saiu tão lindo, mas saiu tão lindo, e foi na semana que estourou a pandemia, e os cartazes das crianças ficaram lindos. A gente fez uma filmagem para os pais, né, verem, mas assim, não conseguimos, os pais iam lá ver a exposição. Mas assim, deu super certo porque eu segui esses passos. Ninguém mudou nada, não foi uma coisa de loucura. Primeiro porque os professores fizeram junto comigo, então eu tinha um esboço do que eu queria, da ideia, mas, Carol, e aquela pessoa, e aquela mulher e tal, podemos colocar isso. Eu falei, boa, e a gente delimitou para cada grupo, então, e um professor ficava responsável por acompanhar pra mim. Então eu batia com ele toda semana. E como é que tá? Ah, tá show, Carol, tá faltando isso. Vou pedir pra providenciarem, então. Facilita. Olha, gente, isso muda. Porque não é você que fica com a sobrecarga de passar em todas as salas. Não é você... Lá na minha escola, por exemplo, tem um projeto de desfraude. No início, eu era que comandava, eu que orientei, eu que fiz. Mas eu tinha uma professora que era muito mais experiente que eu no desfraude. Então ela virou a minha dona do projeto. Então hoje ela que acompanha o projeto. E ela só me repassa. Eu falo como é que tá, quem tá agora, eles estão indo bem? Ah, cá tá indo, ó, a da outra professora também tem isso e tal. E tá super tranquilo, porque eu não preciso ficar o tempo inteiro em cima disso. Isso é um truque bom, tá? É dicas práticas. E essas dicas estão lá no método. A gente dá esse monte, essas dicas práticas para montar projetos, para organizar os projetos, para acompanhar e para que o professor simplesmente não saia mudando as coisas de local. E se ele mudar, a gente tem um método dentro do, né? Não, uma estratégia dentro do método que ensina você a como reverter. Isso é uma grande coisa. E para quem tá chegando agora, né? Vale muito a pena vocês pensarem nisso. Por quê? Porque às vezes, gente, não é que você não consegue acompanhar, é que você não tem as estratégias certas para acompanhar esse processo e aí o professor muda da cabeça dele, você nem sabe o porquê e você também não consegue fazer reunião com o professor depois, porque você nem consegue dar conta da sua agenda. E isso no método não acontece. E aí aquela coisa, né? Carol, mas e o método? Mas o método fechou. Amanhã, lembrando, eu já avisei aqui, mas amanhã teremos uma oferta relâmpago. Então a abertura vai ficar, a gente vai abrir as vagas para o método só amanhã. Porque a gente teve algumas pessoas que pediram, que falaram, mas já acabou, eu queria, né? Ai, chegaram aqui também durante a semana, não conseguiram, a gente sabe que tá uma loucura para vocês. Então a gente falou, amanhã, das 8 da manhã até a meia-noite, as vagas do método estarão abertas. Lembrando, vão ter condições especiais para vocês, algumas coisas, mas a gente vai avisar amanhã pelo Telegram, pelo e-mail, vai estar nos stories e também vai no grupo lá da Fórmula da Coordenadora Segura e Organizada. Se você estava participando, não saia do grupo porque amanhã tem uma oferta lá para vocês, ok? É isso, gente. Eu acho que tá entregue a live de hoje. É uma live mais rápida, mas era pra gente compensar que vocês não têm a aula do YouTube hoje. Eu acho que valeu a pena, deu para pegar vários insights, várias coisas, e você vai conseguir, a partir de agora, entender por que seu professor mudou e aprendeu a como reverter isso, né? E também, se não deu para reverter, como que eu vou fazer para que isso não ocorra da próxima vez, certo? É isso, gente. Um ótimo final de quarta-feira, uma ótima semana e vejo vocês amanhã lá nas aulas do método, tá? Tô esperando vocês entrarem, hein? Amanhã, das 8 às meia-noite. Aqui é a Elisângela. Ah, vocês são lindas, ó. Minhas princesas. Eu amo vocês, gente. Vocês são uns amores. Então, lembrando, amanhã, oferta relâmpago, a gente vai ter a abertura das inscrições do método. Então, fica ligada que amanhã vocês vão receber e vai ter acesso de novo a poder entrar no método. Um beijo. Boa noite, galera.